do Cifufu. Sim, Eduardo Bolsonaro se deu mal e agora tende a ser investigado pela Polícia Federal. Foi descoberto que ele tem uma sociedade nos Estados Unidos com um grande propagador de notícia falsa, que endossou os atos antidemocráticos e sabe-se lá mais o que ele fez. E se de fato for comprovado que ele é um laranja, ora, o Eduardo tem que ser caçado. Por isso que eu falo pra vocês, essa CPI é um terror para os bolsonaristas, porque esse sócio do Eduardo tem que ser chamado para prestar depoimento. Os bolsonaristas estão tão desesperados que eles querem propor uma anistia para todos os envolvidos. Eles estão com medo que os financiadores acabem entregando os políticos. E o Eduardo tá com o dele na reta. E olha só, é mais um entreposto bolsonarista nos Estados Unidos para propagar notícia falsa. Os inquéritos do Bolsonaro, eles vão se unificar. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha dessa ideia bolsonarista de anistiar os envolvidos. Isso é medo? O Eduardo Bolsonaro tinha um laranja nessa sociedade? Deixa o seu like se você quer que o Eduardo se dê mal e seja caçado e se inscreva no canal. Essa notícia foi trazida para nós pela Juliana Dalpiva do UOL. Foi descoberto que o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma empresa nos Estados Unidos com 2 sócios. E um desses sócios é um empresário que propagou assim muita notícia falsa ao longo de todo o governo Bolsonaro, mas apoiou também os atos antidemocráticos. Ele fez postagens endossando os atos, o que é bastante suspeito. Mas vamos lá, a Juliana Dalpiva também identificou outras 2 empresas lá nos Estados Unidos. Essas 2 empresas têm os mesmos sócios da empresa com o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo não está nessas outras empresas. Essas empresas foram abertas em 2023, ou seja, depois do fim do governo Bolsonaro. Será que esses sócios são laranjas do Eduardo? Isso é algo que precisa ser investigado. Propagador de notícia falsa, um desses empresários sócio do Eduardo é o Notório. Propagou notícia falsa assim em vários momentos do governo Bolsonaro. Durante a pandemia, depois durante a campanha, várias e várias publicações, inclusive sobre os atos antidemocráticos. Atos que nós sabemos que teremos agora a CPI e um bolsonarista já caiu, no caso o André Fernandes, e mais bolsonaristas vão cair. Link aqui no card. Esse empresário, sócio do Eduardo Bolsonaro, ele inclusive foi citado na CPI das fake news. Olha só o nível de pessoa que o Eduardo Bolsonaro tem sociedade lá nos Estados Unidos. Isso também chama a atenção, porque mais um entreposto bolsonarista lá nos Estados Unidos. Por que havia tantas empresas ligadas ou relacionadas à comunicação bolsonarista lá nos Estados Unidos? Essa empresa do Eduardo Bolsonaro, nós não sabemos qual é o ramo de atuação dela. Possivelmente é uma empresa para propagação de notícia falsa. O UOL entrou em contato com o Eduardo e ele não falou absolutamente nada sobre o segmento da empresa. Muito suspeito. E depois começou a falar, não, se eu tiver problema o TSE que fale. Mas a reportagem nem citou o TSE. Estranho. Além dessa empresa do Eduardo, nós temos o irmão do Mauro Cid, o Daniel Cid. A link aqui no card, para você entender toda essa relação do Mauro Cid, as mansões dele lá nos Estados Unidos. Inclusive, o irmão do Mauro Cid, o Daniel, teve que prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre propagação de notícia falsa. E também temos o Alan dos Santos, o gengivão. Então nós temos vários entrepostos bolsonaristas nos Estados Unidos. E é claro que isso dificulta as investigações aqui no Brasil, porque são empresas, são pessoas que estão no exterior. E eles podem organizar a comunicação do Bolsonaro lá fora, mandando disparos em massa para o Brasil ou contactando empresas do exterior para realizar esses disparos. Então isso precisa ser muito bem averiguado. E se você percebeu, pessoal, os inquéritos do Bolsonaro, como nós estamos falando, eles vão acabar sendo unificados em um único grande inquérito. Porque esse sócio do Eduardo Bolsonaro e o próprio filho do presidente, pô, eles estão sendo envolvidos nessa trama toda. Aí você tem o Mauro Cid. O Mauro Cid tem o irmão dele que propagava notícia falsa, ele vazou dados sigilosos do TSE, ele participa de rachadinha com Michele, ele também tem o esquema de falsificação de certificado de imunização, vários outros problemas. O Eduardo também. Então tudo isso vai caminhar para um único processo, um único inquérito de ataque às instituições republicanas, porque foi isso que Bolsonaro fez desde o início. Assim como o inquérito das fake news e das milícias virtuais foram unificados em um único inquérito, todos eles também precisam ser, porque Bolsonaro tem que ser condenado pelos ataques que ele promoveu às instituições republicanas. E perceba que havia sim uma organização
dentro do Palácio do Planalto, ao que tudo indica, para atacar as instituições, até com contatos nos Estados Unidos. Porque um desses sócios, também do Eduardo Bolsonaro, era um servidor que era o número 2 do Mário Frias. Ele que fazia análises lá da Lei Rouanet, dos pedidos de liberação de verbas da Lei Rouanet. Então perceba, é algo bem complexo, estruturado e organizado. Por isso que o Bolsonaro tem que ser condenado por isso. E o Eduardo, óbvio, vai estar na mira das investigações. Ele já está sendo investigado, porque o Alexandre de Moraes, no inquérito dos atos antidemocráticos, citou o próprio Eduardo e o Flávio também, como peças que participaram. E eles fizeram um endosso. Óbvio que fizeram, tá claro. Por que que esse empresário fez os disparos de apoio aos atos antidemocráticos? Ele era um laranja do Eduardo? O que mais ele fez? Ele financiou os atos antidemocráticos? Ele fez algum tipo de patrocínio para isso, amando o Eduardo? Ele usava dinheiro do Eduardo Bolsonaro? A gente não sabe, isso precisa ser explicado. E pelo fato do Eduardo não ter trazido esclarecimentos maiores para a reportagem do UOL, os questionamentos surgem e uma investigação acaba sendo necessária. Porque a Polícia Federal avançou nas investigações dos atos antidemocráticos. Eles só estavam pegando peixinho pequeno. Só pegando peixinho pequeno. Pessoal que entrou, que mostrou o bumbum, que depredou, mas aí eles começaram a chegar até os financiadores dos atos. E com os financiadores eles vão chegar nos políticos. O primeiro político caiu, que foi o André Fernandes, o autor do requerimento da CPI, que já colocamos o vídeo aqui no card para que você veja. Então outros também vão cair. E se for provado a relação do Eduardo Bolsonaro como sendo alguém que articulava para postagens favoráveis aos atos antidemocráticos ou de ataque de notícias falsas para desacreditar o tribunal, o TSE, o STF, até mesmo o legislativo, porque os atos antidemocráticos atacaram o legislativo. O Eduardo precisa ser cassado. Precisa, não há condição dele permanecer como deputado. Porque ele era um deputado e, diferentemente do André Fernandes, o Eduardo Bolsonaro tinha mandato quando os atos antidemocráticos ocorreram, então ele tem que preservar pelo poder onde ele trabalha. E o que ele fez? Ele atacou. Então, se de fato for confirmada essa relação de laranja, e pode ser mesmo, o Eduardo tem que ser cassado. E agora, vendo tudo isso, vocês começam a entender aquilo que nós falamos desde o início sobre essa CPI dos atos antidemocráticos, que era justamente para proteger os bolsonaristas. Não aquela ralé, os peixes pequenos, mas principalmente financiadores e políticos. Sabe por quê? Porque estão até propondo aí uma anistia. Sim, a oposição está em diálogo com os governistas para que haja uma anistia a todos os envolvidos. Estou até citando o que aconteceu no fim da ditadura. E o argumento da direita, dos bolsonaristas, é que o país precisa ser pacificado. Então vamos lá, vamos fazer uma anistia, porque isso tende a beneficiar também o governo. Porventura, caso alguém seja apontado como participante, o governo também vai ter a sua anistia. Então a gente zera a nossa relação direita e esquerda, partimos do ponto zero e fica bom para todo mundo. Isso é medo! Medo! Porque eles estão querendo anistiar para proteger esses tipos de empresários que têm relações com os políticos. Ficou claro o objetivo de proteção da CPI dos atos antidemocráticos. Estão propondo justamente essa anistia porque eles querem proteger os bolsonaristas que vão ser caçados. André Fernandes vai ser caçado, o Eduardo Bolsonaro, se for comprovada essa relação, também vai ser caçado. Essa CPI é uma vergonha de existir. Os bolsonaristas se deram mal, perderam o controle, tem a minoria. Eles vão estar à mercê do governo federal e vamos ver o que vai acontecer. Não vai adiantar tentar mudar os planos, os rumos das investigações com o CPI, porque a Polícia Federal tá pegando e tá pegando pesado.